Oi, você viciado em séries, você viciado em café. Estamos iniciando o nosso CoffeeCast. O meu nome é Henrique Redondo e eu sou o anfitrião desse bate-papo. E aqui a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, filme, série e tudo mais que a gente tem vontade. Antes da gente começar, deixa eu te pedir sempre o de praxe aí, né? Pra você se inscrever no canal do Séries com Café, pra você curtir esse vídeo, pra você compartilhar com seus amigos que gostam de ouvir um bom podcast. E o mais importante, né? Deixar o seu comentário, porque a gente gosta de ler comentários sempre no outro programa, pra relembrar, pra bater um papo, aqui interagir com vocês de uma forma falada, não só escrita. Ok. Bom, a gente tá aqui começando hoje o nosso CoffeeCast normal, eu vou dizer, porque se você olhar aí no canal, tem uma surpresa, tem um negócio diferente rolando aí, não é? Que é um podcast, uma edição especial de The Walking Dead. Eu também já quero aproveitar esse momento para puxar sardinha para esse podcast, que é a edição especial de The Walking Dead. Então, assim, entra lá também, ouve, vê o que você acha, porque ao longo do ano inteiro nós estaremos fazendo um podcast de The Walking Dead por mês. E a cada mês a gente vai relembrar uma temporada até a gente chegar na última, que The Walking Dead acaba esse ano, então a gente já vai ter também encerrar essa safra de podcast de The Walking Dead, porque eu também já não aguento mais. Ok? Dados os recadinhos de tudo isso, antes da gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu tenho que trazer o meu querido amigo que está sempre aqui comigo, sempre debatendo diversos assuntos com a gente, colocando seus pontos de vista e às vezes falando pra caramba, não é mesmo, Carlos Kneves? Oi, Henrique, tudo bom? Tudo bom, e o senhor? Tudo muito bem por aqui. Fora o sono, assim, bateu um soninho aqui agora, mas vamos lá. É café, né? Então, é café. Injetar café na veia e vamos lá. Vamos lá. Cara, como é que você passou nossos últimos dias aí que a gente gravou o último podcast? Porque a gente tem edição especial, mas eu não vou contar ela como uma edição do podcast. Então eu quero saber da última edição, como é que foi? Seus dias foram tranquilos, sem novidades? Tá feliz com o tema de hoje? Você quer? Fica à vontade. Olha, menino. A questão é, eu sugeri o tema e de repente quando eu vejo ele entrar em pauta pra gravação, eu me desespero e penso, gente, por quê? Por que fiz isso comigo mesmo? Mas cá estamos, vamos lá, vamos gravar e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Tá feliz com o The Walking Dead? Tá rolando legal? Tô achando maravilhoso, tá? Assim, ó, e espero que as pessoas estejam ouvindo e que se empenhem em ouvir também, porque tem muita coisa legal acontecendo por lá. Deixem os comentários. Aliás, já vou começar aqui fazendo uma crítica. Puruquinho enche o saco, sarneia para que a gente grave mais podcast, para que fale sobre The Walking Dead, mas daí não aparece para comentar. Os comentários de Puruquinho não estão lá ainda. Nossa, eu tô por fora, eu ainda não vi, mas com essa sua informação eu já lamento muita atitude de Puruquinho, que pede e não entrega o negócio de volta. Mas tudo bem, tá lá, daqui a pouco ele aparece e ele comenta. Né? Mas aqui para comentar esse podcast comigo e com o Carlos, tá ela, que é a dona, que é a chefe, é a que manda em todo mundo e obviamente nos obriga a muita coisa que a gente não quer. Olá, Gabi Brasiliano! Olá! Falando assim, você parece uma ditadora maluca, né? Não, eu tô aqui pensando, você decide se você quer me elogiar ou se você quer acabar comigo. Porque... ai, tudo bem, Gabi? Eu tô bem. Eu quero perguntar pra bem, você... Tudo bem. Que bem. Quero perguntar pra você, Gabi. Claro, eu sei que você deve estar amando os podcasts de The Walking Dead que a gente tá fazendo. Muito. Mas, né, eu ia fazer a pergunta clássica. Entre uma gravação e outra, assim, de um podcast e outro, eu vi lá também no canal que surgiu uma entrevista com o Rebelde. Como é que foi esse dia? Conta rapidinho pra gente. Nossa, foi muito legal. O ator super simpático, super aberto às perguntas. Ainda soltou um spoiler pra quem assiste Rebelde, né? Não é? Vai lá, confere, tem que conferir. Não fala spoiler, chocada, não. Não dá o spoiler você também, não. Não vou dar. Pode ficar tranquilo. Pra saber o spoiler, tem que ir lá no canal e procurar pela entrevista que vai saber na hora ali, porque, nossa, eu fiquei chocada que ele falou. Eu nem sabia que ele tinha aquela informação. Abriu a boca, exatamente. Não, e do nada.
Eu acho que nem quem tava com ele ali, que trouxe ele pro Brasil, sabia disso. Tanto que na hora que ele falou, todo mundo, oi? Ah, mas a Gabi, então é bom que você teve Entendeu? um furo de reportagem. Sim, tivemos um furo. E é isso, foi muito legal, assim, conhecer ele, entender toda a história, né, da vida dele com o Rebelde, o que o Rebelde fez na vida dele, a proporção que tomou em relação aos fãs. Foi interessante saber que ele aprendeu português por conta dos fãs brasileiros. Isso é muito legal. Eu acho que é um jeito de retribuir todo o carinho, né? Então tá lá no canal, só ir lá conferir, que tá muito legal. Exatamente. E os de The Walking Dead você tá amando, só pra gente ter certeza. Nossa, tá sendo assim um filho, praticamente. Nossa, mas aquele difícil de parir ou tá... Não, tá aquele filho que você cuida com carinho, que você gosta, que você, né, coloca todo o seu empenho. Tá sendo maravilhoso, assim, poder relembrar todos os momentos, todos os acontecimentos. E entre nós, né? Que tudo começou a partir de The Walking Dead. Exatamente. Então, gente, reforçando mais uma vez aqui, se você gosta de The Walking Dead, vai lá ouvir o podcast inteiro dedicado à primeira temporada de The Walking Dead. E tem também, além do Carlos, além da Gabi, tem a outra aqui que às vezes ela tá, às vezes ela não tá. Eu tenho dúvida até hoje se ela é fixa, se ela não é, que é a Letícia Paulini. Oi, Letícia, tudo bem? A outra aqui. É assim que você me chama? Eu ia falar a outra aqui. integrante, mas como eu tenho dúvida se você é ou não uma integrante, aí eu falei, a outra pessoa aqui. Destratada no. Acho que é por isso que você não volta, né? Pois é. Ó, vou começar já pedindo desculpa, porque se vocês ouvirem umas crianças gritando é porque eu moro num condomínio infernal. E estão todas brincando. Mas você tá bem, Letícia? Como é que foi a sua estadia nesse período de entre uma gravação e outra? Tudo certo? Eu tive que descansar bastante, me recompor, né? Porque aguentar a Gabi não é fácil. Mas cá estamos nós, estou muito feliz de estar aqui de novo. Falando sobre um assunto que, de novo, eu não me preparei. Mas a gente quase nunca se faz isso, né? A gente sempre vem e começa a bater o papo, e o papo rende, e eu acho que é isso que é o que importa. Pra quem não sabe, a Letícia também tá lá no podcast de The Walking Dead, né? Você gostou de relembrar a série, a temporada? Como é que foi? É pior que eu gostei bastante, assim, apesar de ter um rancor imenso da série por ter estragado os personagens a quem eu me apeguei bastante, assim, e ter perdido a mão completamente. Eu gostei bastante porque, querendo ou não, foi uma série que marcou a vida de muita gente e que, né, entrou pra história, eu acho que da TV mundial. E nos uniu, né? Nós nos conhecemos por causa de The Walking Dead, estamos aqui por e não é motivo de comemoração, né? Tirando a Gabi, acho que não precisa. Gente! Mas tá bom, Gabi. Tá bom. O podcast de Walking Dead tá lá, todos os outros podcasts também estão. A entrevista com o Rebelde tá lá, que eu não sei o nome dele, eu sei que ele é um rebelde. Mas hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar de filmes e séries baseadas em fatos. Porque quando a gente diz fatos reais, a gente tá cometendo um pleonasmo. Então é só baseado em fatos, porque um fato já é realidade, já aconteceu, mas não é exatamente assim nos filmes, né? Porque a gente sabe que um filme, uma série, às vezes, né, pega aquela história como base, mas bota ali muita fantasia, muitos acontecimentos que talvez existiram, mas deram uma glamorizada para ficar mais interessante. Enfim, que eu já vou começar aqui puxando um filme que faz isso. E talvez seja um dos meus filmes favoritos e um dos maiores filmes do cinema, eu acho. Que é o Titanic. O Titanic, todo mundo sabe o que é. O navio existiu, afundou, mas Jack e Rose não existiram. Jack e Rose são invenção. É uma invenção para deixar um drama ali, um romance acontecendo em meio ao naufrágio. Gabi, você gosta de Titanic, Gabi? Sim, adoro. E com certeza o Jack cabia naquela madeira. Só isso. A gente já debateu isso, eu acho, em algum momento. Então, só relembrando esse pequeno, grande detalhe, tá? Sim. Mas eu adoro. É um dos filmes, acho que marcou a nossa infância, adolescência e a vida adulta, né? A música, a trilha sonora maravilhosa, o filme, o amor. Eu acho que tudo, assim... Tudo é perfeito. Eu acho que eles glamorizaram um pouco, né? O filme, como bem você falou, porque com certeza não foi aquela coisa, sabe, aquela facilidade das pessoas saírem, mesmo a gente sabendo que várias pessoas morreram, mas eu não sei.
Me dá um pouco de agonia saber que aquilo realmente aconteceu, sabe? Sim, todo momento ali da parte do naufrágio é sempre muito, muito pesado. É um filme muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem editado, muito bem tudo, né? Eu gosto de efeito prático. O filme é praticamente feito inteiro de efeito prático, que funciona muito bem. Gosto muito. Carlos, você gosta de Titanic? Gosto bastante de Titanic. Eu acho que, como tu falou, ele é um clássico, um marco na história do cinema, né? É difícil quem tenha, sei lá, mais de 20 anos, talvez, e não conheça Titanic, não faça ideia da história e do filme, né? Da importância que o filme teve, assim, para o cinema no geral. É, e acredito que seja um filme que conta uma história que é muito marcante, muito bonita, né? E eu acho que é um filme bem escrito, por mais como que tenha falado aí que tem toda essa invenção de Jack e Rose, eu acho que foi muito bem escrito. Eles souberam aproveitar o fato real para criar algo muito bem feito. Então, para mim, só elogios a Titanic. Acho que Titanic, trabalhos como Titanic faltam hoje em dia no cinema. Chega de herói, não é mesmo, Gabi? Beijo. Eu acho que chega de herói, acho que tá bom de herói. Letícia, Titanic é o herói da sua vida no cinema ou não? Você gosta de Titanic? Eu gosto, mas não é um filme que, nossa, tipo, se estiver passando na TV eu vou assistir. Acho que também é porque quando eu assisti eu era pequena, né? Eu era novinha, eu não assisti depois, não reassisti depois. Então, tipo, você não tem a maturidade, acho que, de absorver mesmo o que aconteceu, né? A história. Não tem. Aí, então, não tem esse apego a esse filme, não. Mas é um bom filme, não tem como Nossa, negar. eu acho que Titanic é um dos filmes que eu mais assisti na minha adolescência. A minha vizinha da frente, ela tinha fita VHS na época. A gente assistia no videocassete. E aí eu peguei emprestado, eu acho que eu assisti, tipo assim, em uma semana eu assisti o filme acho que umas 17 vezes, assim, eu gostava muito de Titanic. E por que eu perguntei pra cada um de vocês se vocês gostavam de Titanic, né? A Gabi e o Carlos ali já deram um brilho da minha pergunta seguinte, que é, tipo, até onde a fantasia atrapalha uma história real, né? Porque a gente tem, mais uma vez, o exemplo do Titanic, que é um navio que afundou, aconteceu a tragédia, mas a gente tem um romance que acontece ali que ele não existe, ele foi criado, escrito para ter um enredo do filme, um enredo de romance, né, e uma coisa toda acontecendo, para eles até ter uma perspectiva de uma sobrevivente do navio contando como que tudo aconteceu. Só que ela não estava no navio, né, ela é uma personagem fictícia e ela descreve como que tudo aconteceu, envolvido ao romance dela com o Jack. Então, tipo assim, até onde tudo aquilo é fantasia, até onde tudo aquilo é realidade. As coisas se misturam muito ali no Titanic. E eu quero saber de começar pelo Carlos. Cara, você acha que essa criação de uma história, traçando paralelos com uma história real, você acha que atrapalha até onde? Porque no caso do Titanic, acho que não atrapalha muito porque não é uma história documental, né? Apesar de ser um fato histórico, eu acho que eles não estão. O interesse ali não é aquele, o interesse é entreter. Mas você acha que atrapalha até onde misturar a realidade com a ficção? Eu acho que atrapalha quando a gente mexe em questões de princípios, mexe em questões da importância histórica daquele fato, né? O Titanic, por mais que tenham acontecido várias mortes, né, que foi um fato muito triste para a época, eu acredito que ele não tenha um impacto, por exemplo, global, né? O fato histórico Titanic afundar lá em 1909, né, se eu não me engano, não é algo que mexeu globalmente, né? Não é algo que afetou politicamente, ou que ofendeu, ou que oprimiu uma grande parcela de pessoas. É um fato, um desastre que aconteceu e que foi utilizado como plano de fundo, aliás, para um filme. Eu acho que o problema está quando nós pegamos histórias reais e usamos dessa história real e oferecemos para o público como se ela realmente estivesse sendo apresentada de fato, e nós mexemos em questões muito íntimas e que possam desestruturar o que aquilo de fato deveria trazer, né? Por exemplo, você pega a história de uma pessoa preta e
na interpretação ela é feita por uma pessoa branca, né? Isso eu acho que destrói completamente a história. Ou nessas histórias que mexem com fatos globalmente, né? Que afetaram globalmente as pessoas, né? Por exemplo, pegar um filme sobre a Segunda Guerra Mundial ou temas que afetam o mundo inteiro e você alterar, você manipular algumas questões para puxar para um lado ou para o outro, né, de posições políticas ou de ideologias. Eu acho que isso pode estragar, sim, uma história, pode afetar o andamento da história. Mas o que eu me questiono muito é quando um fato, né? Quando um fato triste ou um fato, por exemplo, como o do Titanic, que é um acidente que ocorreu, quando ele deixa de ser um desrespeito, por exemplo, você lucrar em cima dele, né? Porque o Titanic aconteceu, o Henrique me corrigiu aqui no chat, em 1912, e o filme foi feito anos depois, 1999, 98, também não sei essa informação. Aí por aí, 98, 99. Mas foi feito quase 100 anos com quase 100 anos de diferença, né? Mas nós já tivemos casos aí de filmes e séries que pegaram fatos recentemente ocorridos e foram produzindo em cima. Nós, inclusive, agora temos um fato acontecendo hoje, no dia dessa gravação, saiu a notícia, né, que vão transformar a vida da Marília Mendonça em uma minissérie meio que documental na Netflix. E tem uma grande parcela de pessoas aí questionando, né, até onde isso é válido se usar, porque foi algo teoricamente recente, né, que provavelmente ainda mexe com a família, mexe com os fãs, né, e se questiona muito essa questão de lucrar em cima de um acontecimento muito triste que afeta tantas pessoas e que é tão recente. Então, a pergunta que eu deixo, assim, para vocês aqui, né, meus colegas, e até para as pessoas que vão nos ouvir e comentar, qual é que existe um período de tempo, existe um termômetro de tempo que o cinema pode utilizar, as produtoras podem utilizar para, ok, agora é de bom tom nós explorarmos essa história e trazer para um filme, trazer para uma série e, querendo ou não, lucrar em cima disso. É difícil medir até onde o que é o bom tom nessa história, porque às vezes isso é feito em forma de homenagem e obviamente tem um lucro, porque, enfim, as coisas funcionam assim, mas parte desse lucro também vai para a família, também vai para os filhos da pessoa envolvida e etc. E até isso, tipo, se é feito de uma maneira agradável, respeitosa e, é claro, com o fato ali contado, eu não vejo problema, né? Desde que tenha autorização da família, etc. Eu fico muito eu vejo muita problemática no sentido de quando é uma história não autorizada, que nem foi a da Abby, que teve uma minissérie na Globo, e aí contaram a história da Abby, e aí depois o filho da Abby apareceu falando que aquilo não tem nada a ver com o que era a mãe dele, porque aí isso também confunde, porque às vezes você quer ver a parada para saber como que aquilo tudo aconteceu, como é que a pessoa virou o que ela virou, como é que aquele acidente aconteceu, como é que aquele fato histórico se sucedeu e etc. E de repente tem muita fantasia, muita coisa inventada, às vezes só para deixar mais bonito, para lucrar e etc. E você acaba se perdendo realmente no que aquela história acrescentou de verdade. E tem um fato que é muito, principalmente, eu acho que do brasileiro, né? Nós temos um problema aí sociocultural de que as pessoas elas não vão atrás de informações verdadeiras já no dia a dia, né? Se aparece lá uma receita milagrosa para curar doenças, as tias do Facebook estão tudo fazendo chá de folha de babosa misturada com casca de banana apodrecida, porque lá diz que cura. E eu acho que essas questões, como tu falou, né, da questão da vida da Abby, acaba que as pessoas acreditam que de fato foi aquilo. E muitas vezes pode acontecer disso trazer um julgamento para a pessoa, de coisas que não aconteceram, de que não foram naquele tom que aconteceu, que não teve aquela intensidade que muitas vezes
o cinema precisa trazer até para tornar a história mais interessante, mais chamativa, e aquilo passa a ser uma verdade para as pessoas, e isso pode muitas vezes manchar a imagem dessa pessoa, né, que talvez fosse tão querida, e de repente, não, mas ela era agressiva, não, mas ela traiu o marido, não, mas aconteceu tal e tal fato. Então, isso é um pouco perigoso, eu acho, de se mexer muitas vezes. Letícia, você tem a mesma opinião que a gente? Você difere um pouco? Onde você acha que a fantasia atrapalha a realidade numa história real para ser contada de uma forma audiovisual, entretenimento ou documental? Eu acho bem complicado esse assunto. Eu tava aqui pensando, não consegui chegar a uma conclusão, assim, porque, querendo ou não, cinema é cinema. Então ele deve ser tratado como cinema por quem tá fazendo e por quem tá consumindo o conteúdo, certo? Então eu acho que primeiro é besteira você assistir um filme baseado em fato real ou que seja, pensando que vai ser, que nem, vou assistir o filme do Freddie Mercury achando que é exatamente aquilo que aconteceu na vida dele, que retrataram exatamente o que ele falou, tudo. Quando as coisas são feitas, tipo, todos os fatos são meio que são floreados para se tornar mais um entretenimento mais atraente, né, pro público. Então acho que o que é importante é o público ir com essa mentalidade quando vai consumir esse tipo de filme. E assim, é um negócio que eu aprendi com anos, porque antigamente eu me iludia ao ponto de achar que era exatamente assim, dizer que aí você vai ver a realidade não é essa, né? Faz muito sentido o que você tá falando, porque eu fui iludido não faz muito tempo com Era Uma Vez em Hollywood, por exemplo. Porque o filme foi anunciado, o Tarantino vai contar a história da Sharon Tate. Pô, a Sharon Tate foi assassinada por seguidores do Charles Manson. Isso aí é... Nossa, como que o cara vai retratar isso na TV, tipo, no cinema? Foi um assassinato brutal, né? Como é que vai ser isso e tal? E aí quando o filme saiu o trailer, etc., e o filme sempre com aquela sinopse de que ia ser... vamos retratar, né? O filme conta a história da época do assassinato da Sharon Tate. Eu fui preocupado pro cinema. Eu fui assistir, mas fui assistir preocupado. Porque você também sabe que o Tarantino, ele é tiro, porrada e bomba e sangue, muito sangue. Então eu fui com medo de ver como que ele ia retratar esse assassinato da atriz nas telas do cinema. E chegou no final, o final é... Não só o final, mas boa parte ali do filme, você já vê que tem uma fantasia acontecendo, e chega no final, ele foge 100% da realidade do que aconteceu. E aí você fala, putz, eu vim enganado, mas é uma enganação boa, sabe? Foi uma surpresa gostosa, porque eu não sei se é spoiler, não, acho que não, já faz 4 anos já. Não acontece o assassinato, né? Muito pelo contrário, os assassinos são mortos. E aí você fala, cara, que legal. Porque Era Uma Vez em Hollywood, é o conto de fadas, poderia ter sido assim, né? Então não sei, eu acho que é onde a fantasia atrapalha a realidade de maneira positiva. Assim, minha percepção é que, assim, quando é um filme, um conteúdo baseado numa história real, ela é tipo uma interpretação daquele que tá contando a história, seja o diretor, quem for o roteirista, não sei. E assim, principalmente quando é que nem história de gente que já é falecida e tal, não tem como saber o que é real. Então, obviamente, tem que ter coisa inventada, porque mesmo situações assim que envolvem pessoas que ainda estão vivas, que relataram alguma coisa, é um relato através da visão dessa pessoa sobre o acontecimento, entendeu? Então, E cá entre nós, né? Às vezes até a gente vai contar uma história, a gente glamoriza ela demais. Então, assim, sim, não tem exatamente. como. Acho que a realidade... A vida é sem graça, a realidade é sem graça. Se a gente for apresentar o que é de fato, né? Se tu vai pegar lá, por exemplo, e contar a história da Amy Winehouse num filme, ok, há vários fatos que são interessantes, mas entre esses fatos, ela acordava, ela comia, ela ia ao banheiro, ela ia no mercado, e essas coisas não são importantes de se mostrar. Então, é muito mais legal eles glamorizar, ou eles ridicularizarem, ou eles adicionarem um teor muito maior de drama nas situações, né, elevar sentimentos, elevar emoções, para tornar aquilo mais interessante de ser apresentado para um público e para chamar mais atenção. Porque
a gente não... De verdade, a gente não quer ver aquilo que a gente passa no nosso dia a dia sendo passado na TV. A gente quer ver algo diferente, né? Então, por mais que sejam baseado em fatos reais, a gente quer ver algo que fuja da nossa realidade, do nosso dia a dia. Se eu for para um cinema para ver 2 horas de um filme de pessoas fazendo aquilo que eu faço no meu dia a dia, eu não vou, né? Que até um caso, eu vou puxar aqui um dos filmes da minha lista, e enfim, aí a gente vai tocando, que eu não sei se vocês assistiram, que é A Voz Suprema do Blues, que é um filme, acho que lançou no ano passado na Netflix, é o último do Chadwick Boseman, com a Viola Davis. É um elenco perfeito, um elenco maravilhoso, né? É inspirado numa história real, só que eles simplesmente pegam um momento que aconteceu entre eles, que é uma gravação de um disco, e eles ficam presos durante 2 horas nessa cena. É só isso. Eles chegam para gravar e ali se desenvolve os diálogos, ali se desenvolve toda a questão do filme, enfim. Então, isso fica cansativo, fica chato, porque é exatamente isso, não acontece nada demais o filme todo. É o cotidiano de uma pessoa que está gravando um disco. Então, eu acho que se a gente se prendesse só nisso, a gente nunca ia se interessar por filmes que se inspiram em histórias reais. Olha, eu vou confessar pra você que eu não vi esse filme, talvez acredito que a Gabi também não, porque aparentemente é um nível de cultura que a gente não quer acessar. Porque pra gente é muita preguiça ver um filme de pessoas só dialogando. E eu acho que eu ferrei também um pouquinho a vida da Gabi, porque eu vou fazer a mesma pergunta pra ela. Gabi, você acha que a fantasia atrapalha a realidade até onde? Numa história de filme, de série, etc. E já traz algum filme seu da sua lista. Vamos conversar sobre ele, vamos trocar essa ideia gostosa. Vamos papiar. Vamos papiar. Quer tecer, gatinha? Vamos. Então, eu acho que atrapalha até o ponto de que as pessoas não consigam diferenciar o que realmente aconteceu da fantasia. E quando elas levam, igual vocês falaram, né? Quando elas levam aquilo que foi passado no cinema ao pé da letra, né? Exatamente tudo que aconteceu. Vocês estavam falando sobre alguns filmes aí relacionados a, tipo, crimes ou acidentes que aconteceram. E eu lembrei do filme da Richthofen, né? Que lançaram recentemente 2 filmes. E, assim, quando aconteceu o crime, que foi extremamente trágico, o nosso pensamento na hora foi, os 2 são culpados. Só que vendo os filmes, você já fica... Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu tive uma sensação de que ela era mais culpada do que ele, sabe? Como assim, se ele foi só induzido, que ele foi o coitado da história, e ela foi a mente mirabolante para fazer tudo. Eu fiquei com essa sensação. E uma das coisas que influenciaram bastante também é a questão da escolha dos atores. Tem muitos atores que são escolhidos para fazer esses filmes baseados em fatos reais, que só de você olhar para a cara deles já muda totalmente a perspectiva. E eu já vou emendar em um filme que, assim, não sei se chega a ser um acidente, mas é um filme que eu gostei bastante, que foi o Sully, o herói do Rio Hudson, né? Que o protagonista nada mais do que Tom Hanks, maravilhoso, que você olha para a cara dele e você Fofinho. É fofo, o cara pode fazer a maior merda que você vai falar, não, ele é o melhor, entendeu? Ele é o cara. E esse filme realmente aconteceu, né? Existiu um piloto que ele virou herói, né? Após pousar o avião que estava danificado no Rio Hudson. E, tipo, era um piloto com anos de experiência e naquele momento a mídia toda tratou ele como herói. Mas lá, como é que eu posso falar? Fugiu o nome. Tipo o sindicato ele foi lá, culpado depois, né? Ele teve que responder processo. Acharam ele culpado por conta de um ato que ele teve que... De uma ação que ele teve que fazer no momento. Por conta, assim, ou vai viver, sabe? Aquela situação de vida ou morte, preciso agir. Ele agiu, deu tudo certo, mas e se tivesse dado tudo errado? Né? Aí fizeram todo um auê,
Só que assim, você assiste o filme, como acho que tudo terminou bem, você assiste um filme e você fala, nossa, que legal que isso aconteceu, né? Nossa, o cara foi muito legal. Mas e se tivesse acontecido o contrário? Será que a nossa visão seria a mesma? E será que se tivesse dado errado, será que eles teriam escolhido o Tom Hanks para fazer o papel? Você entende? Ó, eu gostei do que você trouxe do Richthofen, porque era exatamente o que a gente estava conversando. É um fato, que é o casal assassinado, mas sobre 2 pontos de vista, né? Sobre o ponto de vista do rapaz que cometeu o assassinato e o ponto de vista da menina que mandou o assassinato ser cometido. E realmente ele passa essa impressão mesmo, de que ela é bem mais culpada do que o cara, de que o cara é um bobinho, é um inocente, que não sei o que, papapá. E depois na versão dela você tem, não, ele é culpado porque ele dava droga pra ela, ele tentava manipular ela, porque ela era menina rica, ela era inocente. Então assim, o fato mesmo do que é a realidade disso, quem vai saber é só quem tá envolvido. Tipo, a gente nunca vai saber, a polícia nunca vai saber, o juiz nunca vai saber, eles vão trabalhar em cima do que eles têm. Exatamente. Dos laudos, dos depoimentos, etc. Mas como era essa relação, como ela era construída, só quem tá envolvido sabe, e talvez nem saiba, tipo, tá envolvido num bagulho que não sabe nem como tá acontecendo aquilo. Fora que eles pegam em detalhes, assim, situações de como sociedade, que é fácil você já meio que definir um lado, você é meio que induzido, porque tem aquela coisa, é a menina rica e o cara pobre. Então nunca, tipo, não pode existir um relacionamento entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre porque tem interesse, entendeu? Tipo, nessa o pobre só se lasca, né? A pessoa rica pode fazer tudo, sabe? Essas pautas que a gente acaba sendo induzido no filme mesmo, porque os dois são errados ali naquela situação. E tem outros filmes que a gente acaba se induzindo muito também por conta disso, que é o quê? É onde eles colocam muito mais a fantasia acima da realidade. Então eles não vão falar muitas vezes que a pessoa retratada ali era a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas vão se revoltar a assistir aquele filme e pode ser que piore as coisas mais do que já estão pioradas, entendeu? Então isso é ruim. Isso por um lado é ruim. Por quê? Porque, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade, até como o Carlos falou, que as pessoas não vão atrás de informação. Então, muitas vezes as pessoas assistem aquele filme e levam ao pé da letra. Daqui a pouco, eu lembro que na época que lançou esse filme, a gente até comentou que começaram a fazer fã-clube pra ela. Gente, olha o nível da burrice, eu falo que é burrice das pessoas, da ignorância das pessoas, e idolatrar uma pessoa que cometeu um crime que entra naquilo dos princípios, sabe? Cara, ela feriu um princípio básico de vida, de sociedade, de tudo. Não entendeu? É um crime bobo, ela mandou matar o pai e a mãe. O pai e a mãe, entendeu? E ela mesma, vai saber também se ela mesma ali também não participou efetivamente, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que a gente não sabe. Então, por esse ponto, é um perigo muito grande a gente entender, sabe? Principalmente nesses casos de acidente, de crimes, já diferente, isso é a minha opinião, tá? Nos filmes por exemplo, de espírito. Que aí eu já tô emendando outra parte. Aí já é quase um bagulho religioso já. Mas antes de você puxar os seus filmes de terror, deixa eu perguntar uma coisa pro Carlos, que eu fiquei curioso, porque já que ele é o nosso advogado aqui, talvez ele saiba se posicionar melhor em relação ao que aconteceu no Sully. Porque a Gabi tá presa. Gabi esteja presa. No Sully, porque é o piloto que pousou no Rio pra salvar a vida das pessoas e depois tiveram que abrir um inquérito pra ver se realmente pousar ali era seguro. Gente, ele já pousou, as pessoas já foram salvas. Por que vocês querem ver? Porque pra mim é caçar pelo em ovo. Eu acho que salvou as pessoas, tá tudo bem. É mas porque ele estragou o avião. Ai, dane-se. E aí entra dinheiro, e entra patrocinadores. E o problema é da empresa de avião. O importante é que as pessoas foram salvas, não caiu, às vezes, no meio da cidade, causando uma tragédia maior. Teoricamente, em direito, é que, né, são duas jurisdições, são dois ordenamentos jurídicos diferentes dos Estados Unidos para cá, né? Mas aqui no Brasil, a ideia, né, a teoria, eu sei que isso não é a prática,
mas a teoria é que o bem mais valioso, ele sempre prospera, né? A guarda, a salvaguarda do bem mais valioso, ele sempre prospera. Então, entre eu estragar um carro, bater no carro, por exemplo, ou atropelar uma criança, é melhor que eu bata no carro, né? Porque a vida, no direito, é o bem mais precioso que se tem. Então, é o bem que precisa ser resguardado, né? Então, teoricamente, pelo ordenamento jurídico, né, brasileiro, poderia, dentro de um processo judicial, se ter essa análise, né? A entrada do processo, ingressar com a ação, a empresa cobrando dele indenização por danos na nave, etc., ocorre, pode ocorrer, é livre, né? O ingresso de uma ação, ela é sempre livre, qualquer pessoa pode reclamar qualquer coisa judicialmente, né? Mas o juiz provavelmente ele pode ter essa análise, né, naquele momento de eu vou isentá-lo, eu vou inocentá-lo, ou eu vou isentá-lo de verter pagamentos a esses danos que a parte autora, no caso, esteja alegando que ele causou, porque naquele momento ele tinha duas opções apenas. Ou ele causava esses danos para a empresa, ou ele salvava um número excessivo de vidas, né? E a vida, como eu disse, ela é sempre considerada o bem mais precioso. Então, numa análise jurídica, eu acredito que uma postura de um juiz, no momento de analisar esse caso, deveria ser essa, né? Pelo ordenamento jurídico brasileiro, deveria sempre pesar o lado de quais eram as opções, o que era possível, o que ocorreu naquele momento, e qual foi a decisão tomada e qual foi o bem que prosperou. Então, eu acredito, ao meu ver, né, que dentro de um processo judicial, ele sairia inocentado, sairia sem dever nada para a empresa ou nada para qualquer pessoa que estivesse reclamando por danos ou etc., porque o que ele fez foi justamente optar pelo bem mais precioso naquele momento. Pra mim isso é o óbvio, né? Tipo, né? Eu acho que até sem noção a empresa ir processar o cara porque você estragou o avião, irmão. Eu acho que foge até um pouco do bom senso como, enfim, como empresa privada e etc. Gabi, vamos falar um pouco de série agora? Você falou que você tinha uma série que você queria falar, que você tinha separado. Então eu quero saber de você, da sua série. Qual que é a sua série que você trouxe pro nosso bate-papo, que é baseada em fatos e por que você trouxe ela? Eu não sei qual que é, realmente eu tô falando qual que é, como se eu não soubesse, eu não sei, eu quero saber. Harry Potter. Pra começar, Harry Potter é filme. É uma série de filmes. É uma série de filmes. Agora sim. Não, mas foi muito difícil eu lembrar de séries baseadas em fatos reais. Apesar que teve uma que eu lembrei agora, mas ela é muito pesada. Mas eu não tô lembrando o nome. Que é da menina que ela é estuprada. Inacreditável. Inacreditável, isso. Muito boa essa série. Muito boa. E tem The Crown, né? Que é baseado ali todo na família britânica, na questão política, no casamento da Rainha Elizabeth. E que você vê que em alguns momentos, eu acho que até o ponto de que estava tudo bem, né? A família meio que apoiava. E depois começou a contar os podres. Aí a família real falou assim, não tenho nada a ver com isso não apoia essa série. Essa parte de fantasia do rolê. Isso não existe, entendeu? Então assim, eu acho que foi a única série que eu lembrei assim, é que eu sou mais apegada em filmes, né? Eu gosto, assim, quando eu sei que é baseado em fatos reais, eu gosto de filme porque eu acho que eles conseguem contar tudo o que aconteceu, entendeu? Naquele tempo. Eu acho que quando se torna uma série, aí enrola mais, entendeu? Acho que dá mais abertura para eles inventarem coisas para colocar. Uma série que eu acho que é maravilhosa, não sei se vocês todos assistiram, mas acredito que talvez sim, é Olhos que Condenam, né, da Netflix de 2019, que é aquele caso dos 5 rapazes pretos
que foram acusados por um estupro que eles não tinham cometido, né? E na verdade, eu acho que entra como minissérie, porque ela só tem uma temporada. E cada episódio vai construindo essa história do julgamento deles e como eles foram condenados, como tudo isso aconteceu, né? E traz toda essa discussão de novo sobre a imparcialidade da justiça, né? E da própria mídia, quando a gente tem pessoas pretas envolvidas, né? Na situação. E toda a injustiça que se recai sobre esses 5 jovens, né, o como isso impacta na vida deles. Até eu acho que foi a Oprah que ajudou a produzir. E essa série, assim, eu não digo que ela é maravilhosa porque é muito triste, é muito, muito pesado também, né? Porque ali eu acho que fica explícito, assim, o quão injusto e o quão longe. E, claro, essa história ela é lá dos anos 80, se eu não me engano, mas o quão injusto nós ainda o quão injusta é a sociedade ainda, né? E quantos nossos olhos de fato condenam pessoas pelo simples fato de elas serem o que são e não por aquilo que elas fazem. Porque ali naquele caso eles não tinham cometido o ato criminoso, mas foram julgados e foram condenados e cumpriram pena pelo que eles eram, que eram pessoas pretas. Eu vi essa série, acho que ela tem 5 episódios ou 6, é pouquinho, não é bastante, cada um tem 1 hora e 20, é realmente como se cada um fosse um filme. É bem pesado, porque não dá pra falar que ela teve um final feliz, porque os caras ficaram 20 e tantos anos presos e tal, mas eles, enfim, a parte feliz de tudo isso é que eles conseguiram provar a inocência, enfim, e receberam uma grana lá do governo pelo vacilo, mas assim, os 20 anos que eles perderam por serem quem eles eram e não terem feito absolutamente nada, isso nunca vai ter de volta. Se vocês puderem assistir, assistam, é bem impactante, bem chocante e te dá um choque de realidade bem pesado, assim. E eu quero trazer uma série agora eu acho que a Letícia deve curtir, deve ter assistido, se não, vai ficar com a pulga atrás da orelha do porquê que ela não foi ver isso ainda, que é Mindhunter. Você já viu, Letícia? Nunca vi. Pois Mas posso só fazer um comentário que o Carlos falou da série lá, Olhos que Condenam. Só dele falar, o nome já me arrepiou inteira aqui. Que série incrivelmente bem produzida. Atuação, não tem uma atuação ruim na série inteira. Os últimos episódios é de lacerar o coração, assim. Então, só reforçando o convite, assim, pra quem nunca assistiu, por favor, assistir, porque é sensacional essa série. E é um soco na cara. Que todo mundo merece receber, principalmente no momento que estamos vivendo. Bem, hoje em dia, tá todo mundo, né, nos dias de hoje, tá precisando mesmo. Mas o Mindhunter que eu tava citando antes é uma série baseada em depoimentos de assassinos reais, né? Alguns psicopatas, outros sociopatas, outros somente assassinos. Enfim, mas é que 2 policiais começam a ir lá pegar o depoimento desses caras e é bem, entre aspas, legal, porque a gente não vê o crime, a gente vê o ponto de vista do assassino, porque a série toda se ocorre dentro da prisão. Tipo, a gente não precisa ficar vendo gente morrendo e é só o cara dando depoimento ali e meio que falando o motivo dele. Não existe motivo, mas o qual seria o motivo dele para ter matado aquela pessoa. Isso, e aí a série ela vai crescendo, ela vai saindo de um tom dramático para ir ganhando um tom de suspense e horror, assim, porque tem episódios que é bem pesado. Tem episódios que é a entrevista do Charles Manson, então é um negócio bem... Você fica, pra quê, né? E o cara é sádico total, assim, porque ele fala que ele nunca matou ninguém e... Infelizmente, não existem provas que ele matou ninguém, mas então, de fato, ele nunca matou ninguém, ele só mandava os outros matar. É uma loucura, é uma série... Você fica, gente, que doideira. E aí ela vai caindo nesse tom meio horror, meio sombrio, assim, que você fica... embasbacado. Então eu quero pedir pra Gabi, que a Gabi falou que tinha coisas de terror aí, eu quero, porque terror, né, muita gente aí é cética, fantasma, demônio, e a Gabi falou que tem umas coisas... O que é baseado em realidade no terror pra você, Gabi? Eu não sei, eu não consigo nem imaginar o que você trouxe pra gente. Eu trouxe os filmes de espírito, né? Óbvio. Porque são aqueles que dão mais medo.
Mas é baseado em realidade? Então, sabe um filme que eu descobri que é baseado em fatos reais? O filme Chuck. O Chuck? O Chuck eu até anotei aqui, ele pertenceu ao pintor e escritor Robert Eugene Otto. O boneco foi um presente de uma enfermeira, né, que estaria ligada à magia negra e voodoo. E eu não sabia, pra mim era, tipo, ficção total. Tá, mas até onde é realidade isso? Até onde o boneco pegou uma faca e matou alguém? Então, que nem tem a questão desses filmes que tem... Porque, por exemplo, a Annabelle, eu sei que existiu a bonequinha lá, ela existe, Sim. na verdade. Sim. Mas até então, o que a boneca fez? Ela não fez nada. Então, por exemplo, o do Chuck e da Annabelle, aí eu não posso dizer, né, com tanta propriedade, mas eu acredito que os outros que sejam de espírito, eu acho que realmente aconteceram, né, e eles retrataram, só que eu não sei até que nível foi, entendeu? Se foi uma coisa mais leve, do tipo, a pessoa, né, tá lá possuída pelo ritmo ragatanga, né? Se ela ficou só naquilo, ou se fez outras coisas adicionais, entendeu? Tipo, mais perigosas. Não sei explicar muito bem, porque é espírito. O único que eu sei que é baseado em realidade desses filmes assim é... Porque, por exemplo, eles pegaram a Annabelle e transformaram aquela história num... Ah, tá, isso aconteceu. Todos os filmes, praticamente, que tem os Warren lá, é baseado... Isso, é porque esse casal em fatos existiu, reais. né? Esse casal existiu, enfim. Não, existe. Acho Eles que estão vivos? Aí um deles faleceu, acho. Enfim. Os dois faleceram. Os dois faleceram, aí, ó. os dois faleceram. Você tá falando, Dois né, são Gabi? no plano espiritual aí na tua casa, Gabi. Cuidado, beijo. Se você tem um boneco, joga fora, bota fogo. Mas pertencente a essa aba terror, eu acho que o único que eu tinha visto que era baseado na realidade é o Exorcista, né? Que é, inclusive, um filme bem pesadinho, bem que eu não sou chegado não, que eu não gosto de coisa de capeta, de espírito, apesar de nunca ter tido uma experiência sobrenatural na vida e assim quero continuar. Eu acho que é melhor a gente nem ter. Vamos mudar de assunto, então? Vamos. Tá, mas ó, eu sei que a maioria desses filmes a gente sabe, né, que tem o fundo lá, e tem um filme que ele, assim, não é de espírito, mas é meio um terror. Eu não sei se vocês lembram do Albergue. Lembro. Que era um pessoal que alugava casas, né? E que você podia fazer coisas doidas, como chutar a cabeça de uma pessoa na casa. Na verdade, as pessoas faziam isso. Né? E você achava que tava tudo dentro do pacote, mas na verdade aquilo, né, realmente estava acontecendo. Então, não sei. Por um lado, sei lá, é meio estranho a gente saber que histórias desse tipo, sabe, né? Nesse tipo realmente aconteceram, né? De vocês imaginar que, cara, realmente tem pessoas machucando outras pessoas. Sei lá, estranho. O Henrique falou de O Exorcista, né? E tem outro filme que é inspirado em fatos reais e que até rodam por aí áudios do exorcismo, que é o Exorcismo de Emily Rose, né? Que teoricamente a história de fato aconteceu, o exorcismo de fato aconteceu, ela morreu, né, em decorrência disso, então tem toda uma questão, até eu não sei se isso chegou a ir até o Vaticano para ser julgado, a ação do padre, até que ponto foi correto, né, porque de um lado existia o lado científico que falava sobre uma questão de esquizofrenia e que foi tratado pela Igreja Católica como exorcismo, e daí dentro disso se tornou aí um grande problema, até que ela veio a óbito, né, dentro de uma dessas sessões de exorcismo. Então, e é um filme baseado em fatos reais, ela de fato existiu, o fato aconteceu, provavelmente não como mostra o filme, mas são fatos reais, né? E outro que talvez muita gente às vezes até se surpreenda em saber é o massacre da Serra Elétrica, né? Que de fato aconteceu, não na proporção dos filmes, né? Porque nos filmes ele mata diversas pessoas e acontecem diversos fatos, mas é baseado num serial killer verdadeiro que viveu nos Estados Unidos e que utilizava uma serra elétrica para matar suas vítimas. Então, cuidado. É aquilo que eu disse esses dias, eu estava fazendo aí uma maratona dos filmes de Pânico, muito obrigado, Letícia, pela inspiração, e eu cheguei a falar
no grupo, né? Que pra mim o que mais assusta não são esses filmes de espírito e tudo mais, porque isso é muito sobrenatural, é algo que, né, eu acredito, mas ao mesmo tempo eu não acho que seja tão usual acontecer, né? Tão possível acontecer, porque eu acho que se os espíritos realmente existem, eles estão num plano superior, o que eles vão querer com a gente, né? Tão desinteressantes. Mas o que me assusta são, de fato, esses filmes de serial killers, de pessoas reais que são surtadas e que saem matando pessoas, assim, tipo, acordei hoje, olhei pra tua cara, não gostei, vou meter uma faca na tua goela. Esse tipo de coisa me assusta. Então, o Massacre da Serra Elétrica, por exemplo, saber que ele é inspirado em fatos reais me assusta bastante. Eu tenho medo de coisa de terror, então, como esse não é um podcast de terror, vamos falar agora de outra coisa, né? Então agora, antes da gente ir para a parte final desse podcast, que é ler os comentários que de fato vocês deixaram no nosso último podcast, eu quero aqui recomendar série e filme que são baseados em fatos, que eu acho muito interessante, que eu acho muito divertido, né? Um pouco para dar uma aliviada aqui no clima, um pouco para deixar o negócio bem ameno. Eu vou recomendar O Lobo de Wall Street, que é um filme muito engraçado, que é baseado realmente na história de um cara lá de Wall Street, etc., aquela bolsa de negócios. Parece ser um tema chato, mas o filme é engraçado e divertido, então assistam. Prenda-me se for capaz, também com o Leonardo DiCaprio e o queridíssimo Náufrago, agora esqueci o nome dele, Tom Hanks, que também é um filme muito divertido, também baseado numa realidade, num cara aí, num golpista bem sem vergonhinha. Vou deixar um brasileiro para vocês, um filme nacional, que é o Cidade de Deus, que conta a história do traficante Zé Pequeno, que mostra bastante a realidade do Rio de Janeiro, da favela e de como as coisas funcionam um pouco aqui nessas localidades do nosso país. E por último, uma série, que é uma série recente, que eu acho que funciona também como um conteúdo até histórico, né? Não só de entretenimento, mas tem ali um final chato, porque é uma parte de julgamento, então aquela parte é chata, mas toda a parte do acidente até a investigação, etc., são muito legais, que é Chernobyl, da HBO, que uma série muito legal. Carlos, você recomendar algum filme, alguma série que você tenha assistido, que você gosta, que é baseado em fatos, e aí pro pessoal dar uma pesquisada, ver se vale a pena assistir? Eu gostaria de fato, assim, porque a gente falou muita coisa do internacional, né, do cenário internacional, eu gostaria de fato de deixar aqui 3 filmes que são da nossa cultura aqui nacional. O Henrique já citou aí Cidade de Deus, mas 3 filmes que são baseados em fatos reais são O Bicho de 7 Cabeças, né, que é um filme sobre uma situação ali de um dependente químico e como isso era tratado, né, antigamente, que as pessoas eram encaminhadas para dentro de manicômios e aconteciam aqueles choques elétricos na cabeça e etc. Então é um filme com uma temática bastante pesada, mas é muito bom. Tem também Madame Satã, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um filme protagonizado pelo Lázaro Ramos, e ele é inspirado e conta a história da Madame Satã, que é, na verdade, uma transformista, né, do Rio de Janeiro, que nasceu em 1900 e morreu, acho que em 1958, por ali. Então, traz bastante, assim, o cenário daquela época de como a comunidade LGBT, por exemplo, lidava com o pensamento social naqueles tempos, né? E nós também temos outro filme que é bastante popular aqui do cinema nacional, que é Olga, né, que conta a história de Olga, que é uma alemã que veio morar no Brasil e casou com o Luiz Prestes, e a luta contra o nazismo, né? É um filme muito triste, acho que ele é protagonizado pela Camila Morgado, e nos traz, assim, uma realidade e de uma discussão que está bem em pauta agora sobre nazismo, sobre os frutos do nazismo, que não afetaram só a Alemanha, mas que afetaram o mundo inteiro. Então, acho que vale a pena assistir e se inteirar um pouco da nossa história também. Muito obrigado, Carlos, por trazer filmes tão importantes com uma pauta que realmente está em voga, mas só para deixar claro aqui que nazismo é tomar no cu. Letícia, tem algum filme, alguma série que você quer deixar aí pra gente? Que você curte, baseado em realidade? Então, eu gosto bastante de ver filme bibliográfico,
fala? Contando a história dos artistas que eu gosto, né? Então eu vou... Não sou artista, tá? Mas eu gosto bastante... Eu queria indicar A Teoria de Tudo. Que eu não sei se o filme em si agrada todo mundo, assim, mas pra mim o que mais me pegou nesse filme é a interpretação do Ed, que eu não sei falar o sobrenome dele. Ed Redmayne, ah? Sabe sim, falou certinho. Putz, esculachei. A interpretação dele, eu assisti esse filme no cinema e eu lembro de chorar soluçando, assim, de tão impressionado que eu fiquei com o empenho que ele colocou nesse papel, sabe? Com a dedicação que ele colocou, porque ele, interpretando o Stephen Hawking, ele teve que ter muito trabalho corporal, né, pra você interpretar um personagem, interpretar uma personalidade dessa, né? Então, assim, só pela interpretação dele, eu já acho que todo mundo deveria assistir esse filme. E 2 filmes de artistas que eu gosto, que é o do Bohemian Rhapsody. Putz, de novo, esculachei. Que é o filme contando parte da história do Freddie Mercury, que eu também gosto muito da atuação. É um puta filme também, não vou falar assim, mas eu gosto, foda-se, vou falar. E eu também queria indicar Nowhere Boy, que conta a história, um pedacinho da história do John Lennon, pega mais a parte da juventude dele, assim, e mostra o comecinho dos Beatles, ele conhecendo Paul McCartney. Eu acho uma gracinha esse filme, conta a história dele, da relação dele com a mãe dele, é muito legal, é muito gostoso, eu tenho um apego muito emocional a esse filme, e é isso, eu indico. Essas são minhas indicações. Obrigado. Gabi, tem alguma coisa na sua lista que não veio pra cá que você quer nos indicar pra quem tá ouvindo? Fica à vontade. Sim, eu tenho 3 filmes para indicar. 2 eu acho muito assim especiais porque mexe muito com a questão de princípios de caráter, de valores, de empatia, enfim. Que um é O Menino que Descobriu o Vento, na Netflix, que é justamente conta a história de um menino numa aldeia lá na África, né, que tinha tudo para desistir, sabe, não ajudar a família dele. E ele conseguiu encontrar soluções para problemas como a fome, sede, sabe, tudo que tinha lá na aldeia dele. Como chama? Desculpa. E sozinho, tá? É o menino que descobriu o vento. Tá, gostei dessa menino premissa aí, viu? Que descobriu o vento. Sim, é muito legal porque enquanto todo mundo falava que ele não ia conseguir, enquanto todo mundo estava desesperado, ele foi lá sozinho, sabe? E conseguiu criar tipo uma máquina, sabe? Que começou a gerar vento, né? E com esse vento, as pessoas da aldeia dele conseguiram fazer plantações. Então, ele diminuiu a fome na aldeia e meio que salvou a aldeia dele. É muito legal e muito emocionante, sabe? E tem outro filme também, que esse é o meu preferido, falando assim, sinceramente, que chama Até o Último Homem, tá? Que conta a história de um soldado lá na Segunda Guerra Mundial, a batalha de Okinawa, que por conta da religião dele, ele falou que ele não podia pegar em armas. E enquanto todos duvidaram dele, né, enquanto todos falavam que ele ia morrer, ele foi o único que salvou 75 homens sem relar numa arma. Nossa, até arrepia de falar, porque, sabe, foi muito emocionante. Ele foi fiel aos valores dele, aos princípios dele, ao que ele acreditava, sabe? E muito, muito lindo, assistam. Fica fácil quando você é o Homem-Aranha, né? Aí fica fácil quando você é o Homem-Aranha, você vai pulando, soltando texto, você salva todo mundo. É com o Andrew Garfield, eu não cometi essa gafe, não. E o legal desse filme é com o Andrew Garfield. Tá bom. E quem dirigiu esse filme foi o Mel Gibson. Olha que legal. Muito legal. Agora, o último filme, gente, esse é uma comédia. Esse vocês precisam assistir. Esse tem na Netflix. Chama A Escalada, tá? É um filme francês. Retrata a história de um cara real, um cara desempregado, que para conquistar o amorzinho, o crush dele na época, ele decidiu escalar o Monte Everest sem ter nenhum preparo.
Então acho que, eu não lembro muito bem, mas acho que era numa conversa, sabe, bestinha? Tipo, se você fizer isso, eu te dou um beijo. Sabe, foi algo assim. Que eu lembro não que eu conta falei, o final, não porque acredito é bem esse possível que cara ele tenha falando morrido. isso. Não conta o final. Não Eu falei pra não ele contar, não morre. conta, Cara, não conta. mas se eu tô falando toda empolgada, é porque o filme é coisa boa, entendeu? Mas assim, o legal desse filme é justamente ele sem preparo tentar subir o Monte Everest, sabe? Então você começa a acompanhar ele e lá em Paris todo mundo começa a se movimentar, tipo a mídia, sabe? Ele começa a fazer stories, como se ele fosse famoso. E é muito engraçado. E a menina nem tá sabendo de nada. Tipo, foi uma conversa informal entre eles. E é legal, vale a pena. É legalzinho, é engraçado e tem um final feliz. É isso. Essas foram minhas 3 recomendações. Tá ótimo. Gabi, então já continua falando e já traz pra gente os comentários do último podcast. Já vamos emendar aqui no que o pessoal deixou escrito lá pra gente e ver se a gente consegue interagir ou não. O pessoal tava oriçado, né? Então, nosso último podcast normal foi o impacto da pandemia no cinema. Por quê? Né? The Walking Dead é anormal? Só Virou pra eu saber. várias... É porque The Walking Dead é especial, tá? Edição bom. especial. E Tô nós só brincando, iremos falar os brincando. comentários lá em Tô dezembro. brincando, continua, pode ir, desculpa. Imagina. Então, e eu lembro naquele podcast a gente gerou vários assuntos, várias pautas legais, né? Sobre lugares do Brasil que não tem cinema, a cultura que aqui em São Paulo a gente vive no cinema, em outros lugares não é assim. Tanto que um desses comentários foi o da Lohana. Que a Lohana, pelo que a gente entendeu, ela já vive numa outra realidade, né? Que ela fala que ela vai assistir os filmes lá no sistema comunitário onde ela mora. E eu achei interessante, porque a gente, querendo ou não, sempre dá um jeito, né, para assistir as coisas. E é isso que importa. E aí o Caturrita também concordou comigo, né, naquele podcast, que ele falou que os filmes realmente ficaram ruins nessa pandemia. É só olhar os filmes lançados nesse período que dá para ver que não tem nenhum, assim, com 100% de qualidade como era antes. Tem alguns que são só bons, mas assim, excelentes nenhum. E ele fala que é a mesma coisa com as séries. O que vocês acham disso? Agora, assim, tendo a visão depois do podcast, vocês acharam que melhoraram ou pioraram? Olha, com muita sinceridade, eu não vejo muita diferença nesse sistema de produção. Não, é claro, eu ia ver a diferença se eu tivesse ali junto no set de filmagem. Mas depois do produto entregue, eu não vejo muita diferença, não, assim. Eu sei que teve uma série que a gente nem comentou nesse podcast, só vou trazer agora, porque, pra mim, na minha opinião, é um negócio que cai muita qualidade, que é aquela série Blacklist, que estava acontecendo normal, começou a pandemia, eles tiveram que parar, mas não queriam parar a produção da série, e aí ela virou uma animação, né? E aí, tipo, acho que a metade da temporada é normal e depois vira desenho, e aí ficou meio zoado. E aí, sei lá... Gente, como assim? Porque começou a pandemia, ninguém podia mais se absurdo. encontrar, então os roteiros viraram animação. E aí eu não sei até onde isso atrapalha ou não na entrega da produção. Eu acho isso paia, né? Melhor não fazer, melhor dar um tempo, mas sei lá. Eu acho que, né, do resto é a mesma coisa, não vejo muita diferença, não. Complicado mesmo, né? Eu mantenho a opinião do que eu tinha falado naquele dia. Eu não acho que caiu a qualidade, etc. Eu só acho que o cinema não tem inovado e que a gente só tem filme de herói e que para quem não gosta de herói ou para quem quer assistir outras coisas além de herói, aí sim, a gente não tem tido mais muita qualidade. Os filmes, assim, têm sido realmente, como o Caturrita falou, assim, no máximo bons. Mas a gente tá com falta, assim, de filmes excelentes que não sejam nessa temática Marvel, DC e etc. Só sai filme de super-herói e Barraca do Beijo, só. Tá foda. A barraca do beijo não, os caras não param. Agora nem pode estar beijando porque tem que manter a distância e os caras não param. Só quer dar beijo, não pode. Mas, ó, uma dica pra vocês, então, no cinema, pra assistir Moonfall, que é totalmente diferente dessa pegada aí de heróis. Vai que vocês vão gostar. É top. Moonflop. É top. Não.
Ó, aí pra gente finalizar então, tem um comentário do Puruquinho, que falou que aqui no bairro que ele mora, no Rio de Janeiro, é bem privilegiado em termos de cinema. Só na Avenida das Américas tem uns 9 ou 10 shoppings e até onde ele sabe, todos têm cinema. Só que ele ainda não teve coragem de voltar, né, a assistir nos cinemas por conta do convívio dele com idosos. Muito bem, Puruquinho. Faz muito bem, Puruquinho. Cuide de você e cuide dos seus. Nossa, o filme pode 9, esperar. 10 shoppings, Imagina uma caramba. avenida com tudo isso. A avenida é grande, hein? Eu nunca fui pro Rio, não sei como é, mas deve Então, ser né? Chocado. loucura. Então, eu fui 2 vezes. Não foi na Sei, Avenida preciso das ver, Américas. pra- Não foi na Avenida das Américas. Não, eu só fui no. Gabi foi na linha Tudo bem, vermelha fala, trocar nem tiro precisa. com o traficante. Só. Eu fui Falou. no show lá. E aí, besta. Ó, pra gente finalizar, eu esqueci do comentário do Cato Rita, que ele falou que o nome dele é um mistério egípcio, que eu vou ter que desvendar. Tutankhamun. Só que aí ele falou aqui. Pronto. E aí, vai querer escavar o meu território pra descobrir o mistério? Pra encontrar minha pirâmide. Ai. Meu Deus, Cato Rita. Cato Cato Rita, faz assim, ó, dá uma dica, pelo menos com que letra começa o seu nome. P. De Pinton. Pelo menos aí a gente tenta adivinhar, né? Tipo... Gente, o Henrique que tá hoje. É a, não tem eu a Jade preciso falar outra Picon? coisa também, só pra gente finalizar. Jade Picon, Cato Rita Pinton. É. Pronto. Meu Deus do céu. Henrique. Ó, preciso me defender aqui por um segundo. Que Dona Lohana coloca nos comentários aí que eu fico dando risada. Lohana, eu dou risada pra não chorar. Porque vocês não sabem o que esses meninos fazem. Tá? Vocês não sabem, que eles não falam aqui ao vivo pra vocês. Aí eu dou risada, fazer o quê? Eu tenho que dar risada, mas eu tô dando risada da cara deles, tá? Só isso que eu queria dizer. Beijo, tchau. Muito obrigada aí por vocês terem ouvido o podcast até agora. Hoje o papo rendeu, hein? Adorei. Obrigado, Gabi. Eu gostei que você já deixou o seu recadinho final aí com um beijo, tchau. Então, beijo, tchau, até o próximo. Letícia, deixa o seu recadinho para nossa audiência. Muito obrigado por ter vindo de novo. Eu vou te considerar uma integrante. Quando você não vier, eu vou falar que você faltou. Acho que é melhor para mim, né? Não pega tão mal quando for te anunciar a próxima vez. Me chamando da outra lá ou da outra aqui, já, Esse negócio já aqui, acho bem ó. mais bacana. Assim. Tá bom, desculpa, viu? Esse ser que surgiu aqui no meio da gravação. Não, mas muito obrigada por me receberem aqui mais uma vez. Peço desculpa por só falar bosta, mas aqui é inevitável. Não ajudei em nada no desenvolvimento da conversa hoje, porém, confiem nas minhas dicas, porque são filmes bacanas. E é isso aí. Muito obrigada, beijo pra todo mundo. Deem like, interajam, deixem comentário e tchau. Tchau. Muito, muito obrigado, viu? O que foi isso? É os beijinhos de volta. Deus beijinhos, deu uns beijinhos. É que eu sou gordo, eu não consigo fazer vários beijos ao mesmo tempo. Tem que ser um só. Ou não tem, porque é assim, beijo do gordo. Ou não vai, porque eu sou. Esse negócio de fazer. Acaba o ar, sou gordo, não consigo. Carlos, deixa. Aí, ó, mas conseguiu. Você já se despediu, some daqui. Carlos, deixa seu recadinho pro pessoal. Fala aí. O que você quer falar? Eu já perdi, fica à vontade. Eu queria falar que a reclamação feita pra Gabi foi recebida, carimbada e arquivada. Então, se ela acha que tem direito ainda de reclamar, acabou o direito, tá? Esse papinho de que sofre muito aqui nas nossas mãos, já passou, Gabi, já passou, chega, vamos mudar o disco, porque a gente sabe que a realidade não é bem essa. Então eu quero agradecer a todos que nos ouviram, que estão comentando. Puruquinho, quero ver seus comentários, porque tu encheu o saco pra gente gravar mais podcast, não tá aparecendo pra comentar. Falou que não apareceu no teu feed do YouTube, então isso já significa que tu não tocou o sininho, já é algo que agrava um pouco mais a tua situação. Então, toca o sininho, se inscreve no canal se não é inscrito e comenta os nossos podcasts, porque a gente precisa aí dessa troca com vocês.
Então, um grande beijo, aguardamos os comentários e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carlos, pelos seus recados mais que úteis e necessários aqui. Quero deixar aqui o recado, mesma coisa que todo mundo já disse. Muito obrigado pelos comentários, etc, etc. Comentem. Em breve a gente volta com outro podcast, como diz a Gabi, normal. Mas agora, virando o mês aí, em março de 2022, temos a segunda temporada da edição especial que a gente está fazendo do CoffeeCast, falando aí da segunda temporada de The Walking Dead, tá? Fiquem atentos, escutem, comentem, que vai ser muito divertido. A gente vai fazer uma festa no final do ano para comemorar que a gente não tem mais falado disso, tá bom? Beijo, obrigado e tchau. Uhul! Tchau! Yay! Fazer festa? Hoje vai ser uma Uma festa. A gente Vou consegue. Guaraná, Guaraná pra pra você. Pra você. Todo mundo cantando pausado porque tem delay. Aniversário. O sanduíche. Sanduíche, ixi. Sanduíche, ixi, ixi.